Olá, meus amigos, estamos para a nossa aula de introdução ao estudo do direito. Nós adentramos na aula anterior na técnica jurídica, nós vimos já o elemento técnico do direito e agora nessa aula de hoje veremos então a técnica legislativa. Nós começamos pelo conceito, o que vem a ser a técnica legislativa. Quando se elabora o direito, principalmente ali escrito, no que tange na verdade ao direito escrito, nós temos que ele deve seguir necessariamente forma e conteúdo, ou conteúdo e forma. Conteúdo, então, aquilo que é a estrutura ali, e a forma como ele vai ser elaborado. Então, esta técnica seria a arte de dar às normas jurídicas uma expressão exata, ou seja, vestir ela, dar uma roupagem com as palavras precisas e exatas no seu significado, ou seja, na matéria realmente do direito. Então todo legislador ele deve possuir essa arte, de ser capaz então de dar então essa expressão exata ao direito escrito, ao direito positivo. E aí essa técnica legislativa, ela envolve ordens de dois estudos. Duas ordens de estudos, aliás. O processo legislativo, nós já vimos isso, seria essa parte administrativa, como que ele é formado, o ato, como que ele é proposto, como que ele é aprovado, nós estudamos isso. E depois a ordem de apresentação formal e material, que aí nós vamos ver separadamente, conforme está ali no nosso quadro, de uma forma analítica. Então, essa técnica de produção dos códigos é algo altamente especializado, algo que tem que ser assim, estar de uma forma adequada, muitas vezes ali de forma que preencha todos os requisitos que estão estabelecidos em lei. Então cada código ele vai corresponder a uma técnica, apesar de os seus autores necessitarem muitas vezes de uma liberdade metodológica para poderem então elaborar. Então nós vamos ver isso. Essa elaboração, a redação, a alteração, a consolidação das leis hoje no Brasil, ela está prevista por lei complementar. É a Lei Complementar 95 de 1998. Então a formação de uma lei, ela requer planejamento, ela exige um método, então um cuidado com a matéria que será disciplinada, ou seja, exige-se critérios, e esses critérios precisam estar em harmonia, eles precisam ser eficientes, e aí eu tenho que buscar, o legislador, ao elaborar uma lei, ele deve buscar então atingir o máximo de objetivos, de finalidade, vamos assim dizer, atingir as finalidades, utilizando poucos, os mínimos meios possíveis para isso. Então, diante disso, esse conhecimento técnico, ele pode ser aplicado também na elaboração de outros elementos, de outros que não necessariamente normas jurídicas em si, na elaboração das leis. Eu posso utilizá-los também, toda essa técnica legislativa, na elaboração de estatuto, de regimento de pessoa jurídica, contrato social e, por que não, até nos contratos hoje entre os particulares. Então essa apresentação formal, como eu mencionei agora, dos atos legislativos, que é matéria de estudo hoje nosso, nós vamos ver ela primeiramente então a distinção entre essa apresentação formal e depois a material. Na apresentação formal diz respeito então toda a estrutura ali do ato, as partes que compõem então geralmente ali o ato em si. O ato, qual ato? O ato legislativo. Então nós temos no ato legislativo o preâmbulo, o corpo ou o texto ali escrito, as disposições complementares, as cláusulas de vigência, a revogação, o fecho, a assinatura e a referenda. Tudo isso está ali dentro, então, nessa forma, nessa estrutura do ato legislativo. Primeiramente, nós temos o preâmbulo. Então, o preâmbulo já vem com esse significado de pré, anterior, antes, e ambule no sentido de ambulare, no sentido de marchar, prosseguir, dar continuidade. Então o preâmbulo, ele também, dentro dele, ele tem alguns elementos que o constituem. Seria a epígrafe, a rubrica ou a ementa, a autoria ou fundamento da autoridade, a causa que justifica e a ordem de execução. Na epígrafe, que significa aí escrever sobre ou sobre escrever, esse é o significado ali em grego, é a primeira parte então do ato legislativo. E aí vai especificar então que aquele ato normativo, se ele é uma lei, se ele é uma medida provisória, se ele é um decreto e assim por diante. Nós temos um exemplo aqui, a Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Então vejam,
Só por isso eu consigo verificar que isso é uma lei e quando ela foi, então, editada. Tá? Essa é a primeira parte ali, que seria o epígrafe, que está, então, no preâmbulo. E aí, dentro ainda do preâmbulo, nós temos, como eu mencionei, a rubrica ou ementa. E essa é a parte, então, que vai definir qual assunto será disciplinado. Veja, no que se refere a essa lei que nós mencionamos, ela vai continuar, então, Lei 11.000 de 19 de dezembro de 2006, dispõe sobre inscrição obrigatória que deve constar no rótulo ou embalagem de produto estrangeiro com similar no Brasil e dá outras providências. Vejam, ela vai então dispor sobre qual que é a regulamentação. Então, sobre o que está regulamentando essa lei? Sobre o que deve constar no rótulo ou na embalagem de produto estrangeiro, no qual há similar no Brasil. Certo? Então, simples assim. É um resumo, né? Essa ementa é como se fosse um resumo do conteúdo que está ali inserido naquela legislação. E aí, essa ementa, ela precisa haver concisão, a precisão dos termos, clareza, a realidade do que ela trata e assim por diante. Então, esse argumento, essa ementa ou a rubrica, ela é assim, de ordem subsidiária, ela vai, né, então dar um apoio, vamos assim dizer, a todo aquilo que é o conteúdo normativo que está inserido. E aí nós temos, depois, ainda dentro do preâmbulo, como eu mencionei, a autoria ou, né, fundamento, a autoria e o fundamento legal da autoridade que elaborou então aquele ato. Então, ao indicar essa espécie de ato legislativo, como nós mencionamos ali uma lei, então eu preciso esclarecer se ele é de âmbito federal, estadual ou municipal. Tá? Então, quem que elaborou aquilo lá? Governo federal, estadual, municipal? Quando o ato, então, é de autoria do executivo, ele vai ainda registrar quem que fundamentou aquilo lá, qual autoridade que autorizou. No caso, quando é o presidente, geralmente vem escrito lá, o presidente da República, no uso das suas atribuições, que lhe confere o artigo tal, e aí ele aprova, sanciona determinada lei. Tá? Então, existe isso lá. Quando não é ato do presidente, não é ele que seria o responsável, mas ele precisa ali sancionar, vai constar lá, eu, presidente, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono, e assim por diante. Então lá, nesse momento ali, que é, né, necessário, onde tem a autoria e o fundamento legal, vai estar estabelecido então quem é o autor e qual o fundamento que embasa aquele decreto, aquela lei, aquela medida. Depois nós temos a causa justificativa. No passado era mais comum essa inserção de causas justificativas. Platão, ele achava que as leis, elas deveriam estar acompanhadas ali da sua finalidade, as finalidades deveriam estar expostas. Hoje, as causas justificativas, elas aparecem ali de duas formas. Considerando, geralmente vem escrito lá, né, por meio dos considerandos que nós vamos ver, ou a exposição dos próprios motivos. E aí nós temos os considerandos. Quando o ato legislativo ele se reveste então de grande importância para a vida social, aí algumas situações vai introduzir normas, diretrizes sociais ou até normas de exceção. Isso então seriam os motivos, isso vai elencar os motivos de de criação de uma determinada norma legal. Então, como exemplo em relação a isso, nós temos ali o decreto, por exemplo, 1098 de 1970, que vai alterar os limites territorial do Brasil. Então nós tínhamos o Brasil, a extensão, e aí aumentou o limite territorial no que se refere às milhas marítimas, né? Ou seja, adentro, mar adentro. E aí tinha lá então essa alteração. E aí, dentro dessa lei, tem a justificativa, qual o motivo que levou então a fazer essa alteração. Tá? Seria um exemplo aí de considerandos. Exemplo de causa justificativa, tá? Só corrigindo aqui, que ela pode ser então hoje apresentada aí como chamados considerandos. Ou também, como eu mencionei, exposição dos motivos. Em relação à exposição dos motivos, é uma outra forma então de justificar os atos legislativos.
E aí são indicadas, então, as inovações no corpo do texto, as fontes inspiradoras e assim por diante, tá? Então, existem essas duas possibilidades. Nesse quesito, então, onde no passado era tão comum ali apresentar as causas justificativas, hoje, eventualmente ocorre isso, haja vista que as razões, elas normalmente já estão especificadas ali na própria edição do ato. Tá? Então hoje é pouco utilizado, mas quando ocorre, normalmente então se dá dessa forma como eu apresentei para vocês, por meio de considerandos, considerando tal situação, tal, dispõe sobre. Tá? Temos alguns atos nesse sentido. E depois a própria exposição dos motivos ali, principalmente em relação às codificações, aos códigos, normalmente eles acabam apresentando. Depois nós temos a ordem de execução ou mandado de cumprimento. Então é a parte que vai encerrar ali o preâmbulo, porque até então nós estamos vendo apenas o preâmbulo, que está inserido dentro do preâmbulo. Então essa parte de ordem de execução é o que vai encerrar, fechar ali o preâmbulo. É uma forma imperativa. E aí, normalmente, vem dessa forma assim, faço saber, ou o Congresso Nacional decreta, como eu dei o exemplo anterior. Então é a forma que vai ali obrigar o determinado cumprimento daquela norma, tá? Então o presidente da República faz saber no ato de suas atribuições e tal. E aí, como eu dei de exemplo, o Congresso decreta, eu sanciono. Então vai impor, vai mandar o cumprir, certo? Essa imposição, então, é a ordem de execução. E aí nós fechamos o preâmbulo. Então o preâmbulo, ele não é uma norma em si, ele não é a parte normativa. Ele é uma parte não normativa, ele não tem força de norma jurídica, tá? Mas ele possui a sua importância, né, de forma relativa, mas ele acaba sendo muitas vezes essencial diante de todas essas considerações aqui que nós fizemos, tá? Tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que está ali inserido no preâmbulo, então ele tem a sua devida importância. E aí nós passamos para a segunda parte daí, no que se refere à forma, então, no que se refere à apresentação formal. Nós vimos então que primeiramente seria lá o preâmbulo, nós vimos, e aí nós passamos para a segunda parte, que é o corpo do texto. Então vamos lá analisar agora o corpo do texto. O corpo ou texto, ou o corpo ali do que está inserido no texto. Vamos lá. Em relação a essa parte, é a substância do ato, né? Onde se encontra, então, verdadeiramente ali as normas, tudo aquilo que vai apresentar, tudo aquilo que vai direcionar como deve ser, então, o convívio social. Então, ali articula-se o principal fundamento ali da norma em si, tá? O corpo, tudo aquilo que está expresso ali dentro da norma. Então, esse é o corpo que nós iremos estudar de forma mais detalhada em outro momento. Depois nós temos na sequência as disposições complementares. Após ali, então, a introdução das normas, quando o ato legislativo ele é muito extenso, a matéria ela abrange muitas divisões, então os códigos apresentam alguns capítulos especiais, geralmente lá no final ali, que vai então apresentar as disposições complementares, como o próprio nome sugere, ele vai complementar. E aí essa complementação, ela muitas vezes pode ser preliminar, geral ou final. Se ela for preliminar, ela vai anteceder a norma. Normalmente, então, essas complementações, elas são normalmente inseridas no final. Mas, como eu disse para vocês, podem ser preliminar ou podem ser geral ou final. Quando ela é preliminar, ela vem, então, anterior. Atualmente, né, a doutrina vai entender, então, que essas disposições preliminares, elas não são adequadas, né, devem ser evitadas aí, porque elas teriam esse caráter realmente somente de complementar, né, de complementariedade. Então não seria muito adequado as disposições preliminares, porque o próprio ato em si, a própria lei ali, ela já teria o conteúdo ali específico, disciplinando tudo aquilo que é necessário. E aí posteriormente seriam realmente só coisas ali complementares. Todavia, para evitar, né, daí entendem que, diante disso, quando se faz necessário, então, disposições preliminares, elas deveriam ser feitas antes da norma em si. Então, se eu tenho um código, eu tenho que criar disposições
fora desse código, então, anterior, para colocar como preliminar. No direito brasileiro, quando foi elaborado o Código Civil, nós temos, então, a Lei de Introdução ao Código Civil, que posteriormente mudou e passou a ser chamado Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Então, né, ela não está, então, dentro ali do Código Civil como uma disposição preliminar. Ela foi, então, separada e aí ficou de forma distinta ali essa Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje tem outro nome aí, chamada de Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E aí as disposições gerais e finais. Então essas gerais e finais, elas vão se vincular diretamente às questões materiais que estão ali dentro da lei. Então em atos muito extenso, normalmente faz-se necessário essa divisão de capítulo, seção, e aí a necessidade ainda de haver as disposições aí complementares, sejam elas gerais ou finais. Depois nós temos disposições transitórias, que o próprio nome diz, são disposições passageiras. Elas resolvem problema ali de situação, que são coisas antigas ou que ficam pendentes de alguma regulamentação. Então, muitas vezes, alguma lei, ela vai dispor, então, ela vai apresentar, aliás, disposições transitórias. Dentro também dos códigos, nós temos as cláusulas de vigência e de revogação. O que é vigência? A data, vigência vem a ser a data em que aquela lei se tornará obrigatória. Normalmente, a própria lei, né, o normal é que ela entre em vigor a partir da data de sua publicação. E aí, o legislador muitas vezes adota essa fórmula. A lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Quando é muito extenso, muito complexo e assim por diante, existe então a vacatio legis. O que é isso? É um período em que, um intervalo para que seja publicado e que aí tenha um início de vigência. Isso ocorre em algumas situações. Publica-se então uma lei e existe um período que, passado aquele período, a lei começa então a estar em vigor. Tá? Existe então essa distinção. Normalmente é a partir da publicação, ocorre em casos que há esse intervalo, então chamado de vacatio legis, onde é o intervalo da publicação até o início da vigência. E também existe a possibilidade de cláusula de revogação, ou seja, uma previsão de que tal lei foi revogada. Você edita uma norma e naquela norma editada você menciona que tal legislação ela foi revogada. Muitas vezes isso é desnecessário também, a doutrina vai dizer que é desnecessário, porque a própria lei de introdução que eu mencionei aí do direito brasileiro, ela já vai prever que os critérios de revogação da lei. Ela já tem lá que lei posterior revoga anterior naquilo que expressamente o declarar, ou quando seja incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria que tratava de lei anterior. Então, se eu tenho uma lei posterior, tenho uma lei lá de 1990, depois eu tenho uma de 2010, a lei posterior, ela revoga anterior quando seja incompatível, ou ainda quando eu trato inteiramente daquela matéria. Então, se eu tenho uma determinada matéria onde uma nova lei vai tratar exatamente de toda aquela matéria, ela já está revogada, mesmo que essa nova lei não declarar expressamente, tá bom? Então, já tem isso previsto, seria desnecessário, mas é assim que se apresenta. Nós temos o fecho, que após a cláusula então de revogação, segue-se o fecho do ato legislativo, que vai indicar o local, a data, a assinatura, bem como, né, tudo aquilo que envolve ali. E depois a própria assinatura, que é o ato legislativo que, né, tem a assinatura ali da autoridade competente, aquele que realmente vai promulgar aquela determinada lei. E aí a referenda, para fechar essa parte, a referenda, no plano federal, ela consiste então quando os ministros de Estado ali, eles acompanham a sua assinatura juntamente com o presidente da República, assumindo então uma responsabilidade, uma corresponsabilidade. Todavia, atualmente, isso não é necessário, né? Não é necessário essa assinatura dos ministros para ter validade o ato presidencial, mas costumam ser feito isso para que haja assim uma harmonia, né? Uma coesão entre aqueles que administram ali o país. Então seria nesse sentido a referenda. E aí nós temos a outra parte aí que é a apresentação material dos atos legislativos. E aí os critérios então, os métodos que estão inseridos aí
na distribuição de todo esse conteúdo normativo de lei que nós vimos, eles vão se dividir em artigo, subseção, seção, capítulo, título e assim por diante. Eles têm uma ordem lógica, né, um sentido lógico. Então o eixo de onde se desenvolve todo esse ordenamento jurídico é formado por artigos, tá? Artigo 1º, 2º e assim por diante. São os elementos ali que enunciam, que elucidam ali o direito, e aí subdividido. Os artigos, por fim, eles vão se subdividir também em parágrafo, inciso, alínea ou itens. É difícil a gente ver itens, mas existe vários deles na nossa legislação, tá? Parágrafo, inciso, alínea ou itens. E vamos lá, vamos para o primeiro, que seria o artigo em si. Artigo significa então parte, né? Trecho, esse é o significado. Então essa unidade básica ali de divisão que se dá em artigos. Quando eu vou escrever ou até falar em artigo, quando é do 1º ao 9, do 1 ao 9, eu vou mencionar como primeiro. Então aí eles ficam em sequência ordinal. 1º, 2º, 3º, até o 9º. Quando chega no 10º, aí ele vai de forma cardinal, pelos números cardinais. Aí não vai ser 10º, 11º, 12º, vai ser até o 9º, 1º, 2º, 3º, 9º. Depois é artigo 10, artigo 11, artigo 12 e assim por diante, tá? É uma forma técnica, então, de distinguir. E aí eles se dividem também, o artigo se divide então em parágrafo ou outros recursos técnicos que nós vimos. Então vamos lá. No parágrafo eu posso ter o caput, no artigo eu tenho, quando eu leio um artigo, é o caput, e depois disso eu tenho o parágrafo. Parágrafo é uma subdivisão então. Quando o legislador, na verdade, as regras para se elaborar o artigo deve seguir algumas regras então. O artigo ele não deve apresentar mais do que um assunto, não deve figurar apenas a regra geral, no artigo deve figurar apenas a regra geral, então somente um assunto e somente a regra geral. O que quer dizer somente a regra geral? Se tem algo que é diferente disso, deve estar então nas exceções. E essas exceções, elas vão estar ou no parágrafo ou no inciso e assim por diante. O artigo, então, ele apresenta somente a regra geral. A linguagem abreviada deve ser evitada, a não ser quando é um termo muito conhecido por toda a sociedade, como SUS, FGTS e assim por diante, tá? Mas no mais deve ser evitado aí abreviações. Ele deve ser redigido de forma inteligível e ao alcance de todos os destinatários, ou seja, todos que leem devem ter entendimento razoável do que aquilo significa. Lógico que necessariamente, muitas vezes, torna-se imprescindível o uso de elementos, de termos que são específicos ali do direito. Deve evitar expressões esclarecedoras. Então, eu não preciso explicar tudo que está escrito ali. Os próprios termos ali, eles já devem ser esclarecedores, sendo desnecessário usar uma linguagem que vai ampliar demais o artigo, esclarecendo aquilo que ele mesmo já quer dizer. E devem-se evitar expressões regionais, de forma que eu compreenda aqui uma coisa, lá no Nordeste outra coisa, no Centro-Oeste outra coisa, no Sudeste e assim por diante. Tá? Deve-se evitar então termos regionais. Deve conservar a uniformidade no verbo todo, e as referências numéricas ou percentuais, quando eu tenho números, isso deve ser escrito então por extenso. E aí deve também conservar as mesmas expressões para as mesmas ideias. Então, se eu tenho uma mesma ideia, eu tenho que utilizar sempre a mesma expressão, me expressar sempre da mesma forma, para que não haja uma palavra aqui que tem um significado e depois essa mesma palavra um significado diferente. Diante de uma mesma ideia, eu utilizo então uma mesma expressão. Os artigos se subdividem então, como eu disse, em parágrafo, inciso, alínea ou itens. O parágrafo, ele tem aquele sinalzinho assim, né? Faz uma curvinha, duas curvinhas, e está aqui no nosso material. Então aquilo lá é o parágrafo. Quando eu tenho apenas um parágrafo, eu não vou utilizar o sinal, eu vou utilizar escrito, parágrafo único.
Quando eu tenho mais de um parágrafo, aí eu terei parágrafo primeiro, parágrafo segundo e assim por diante. A finalidade do parágrafo, ele significa escrever depois, escrever ao lado. Então ele tem o objetivo de explicar ou de modificar, né, que seria abrir uma exceção, como eu mencionei há pouco. Ele limita-se então simplesmente a explicar ou justificar, modificar aquilo que está no caput, ou seja, no artigo, aquilo que está escrito ali no artigo. E aí, assim como o artigo, o parágrafo também vai do primeiro ao nono e depois disso vai 10, 11, 12, 13, tá? Do primeiro ao nono fica então ordinal, depois fica cardinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar no nono, passou do nono, vai para 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Incisos e as alíneas. Nós temos aí uma orientação na lei complementar da Constituição Federal. A lei complementar, ela vai orientar no sentido de que os parágrafos ou incisos, os parágrafos e incisos em alíneas e alíneas em itens. Então esse é o desdobramento. Parágrafo se desdobra em inciso, inciso em alínea, alínea então em itens. Então por isso essa forma de se elaborar então, que é uma técnica então utilizada. Inciso, ele significa frase que corta ou que interrompe o sentido, esse seria o significado do inciso. Então a função é dividir os artigos e os parágrafos. Essa é o objetivo ali do inciso. Nós temos aí como exemplo, artigo 1552 do Código Civil de 2002. A anulação do casamento de menores de 16 anos será requerida. Inciso 1, pelo próprio cônjuge menor. Inciso 2, por seus representantes legais. Inciso 3, por seus ascendentes. É um exemplo aí para nós vermos. E depois temos a linha, que significa linha, a linha que marca a abertura de um novo parágrafo, a linha que marca essa subdivisão, então. Ela vem representada por letra minúscula. Então, volto a repetir. Tem o artigo, depois eu tenho o inciso e depois eu tenho a linha, que é representada então por letra A, B, C, sempre minúsculo. E aí nós temos o agrupamento dos artigos. Como que então eles estão agrupados? De que forma? Então, quando o ato legislativo ele é muito extenso, como os códigos que nós temos ali mencionado como exemplo, as consolidações, tipo a CLT, muito extensa, então nós vamos subdividir em artigos e, consequentemente, pegar esses artigos e agrupá-los em alguns assuntos. Então, eles são formados por seção ou subseção. As subseções, elas vão formando as seções. As seções, elas formam um determinado capítulo. O capítulo, ele forma um título. O título constitui o livro. E o livro forma uma parte. E a parte vai formar, então, o código. Então, vejam, a partir do código, voltando, então, agora, eu tenho o código aqui no topo, o código em si. Depois ali eu tenho as partes que vão formá-lo. Aí eu tenho os livros que vão formar. Depois capítulos, livros, seções, subseções e até chegar então nos artigos que eu quero para aquela subseção. Seria essa a divisão, é assim que está hoje na nossa legislação. Se vocês pegarem o código de vocês, abrirem, forem folheando, pode abrir a própria Constituição, podem depois pegar o Código do Consumidor, que é fácil de analisar, de ver isso, e assim por diante. Código Civil, todas as outras leis aí estão exatamente montadas, elaboradas a partir dessa técnica toda aqui de formação que nós vimos, seja no aspecto formal, seja no aspecto material, a partir daqueles conceitos ali que nós estudamos. Seria esse então um resumo aí do que vem a ser então a técnica legislativa, de como é formado, de como são elaborados, tudo aquilo que está envolto ali na elaboração de uma norma, de um código, de toda a legislação, de um ato legislativo que serve também como base para outros atos que não são necessariamente a elaboração de normas jurídicas. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula daremos continuidade, então, analisando ainda no que se refere à técnica jurídica, vendo aí a eficácia da lei no tempo e no espaço. Até mais!